Fala pessoal, graça e paz, tudo bem meus irmãos? Bom dia. Hoje eu quero falar da coleção dos meus testemunhos aqui, faltou eu contar um grande livramento que Deus fez comigo, livramento de morte mesmo, faz uns 2 meses e meio, tá bom? Eu estava fazendo um serviço com meu pai ele é engenheiro agrônomo, ele é técnico em agrimensura, topógrafo, e ele também ele é especializado em georreferenciamento também. Então, muitas das vezes, eu como engenheiro civil, eu abro mão, às vezes, dos meus serviços e vou ajudar o meu pai, né? Eu dou um auxílio para ele. Então, quando ele pega serviços de topografia, principalmente quando é rural, né, para fora do ambiente urbano, se faz mais necessário ainda, né? Uma ajuda da amplitude dos serviços, e então eu estou sempre ali. A gente vai se organizando e vamos fazendo vamos cumprindo aí os serviços. Ele precisa sempre de um auxiliar, então eu faço esse papel. E teve um serviço que o meu pai pegou para fazer, que é numa região aqui da nossa cidade, e é uma região de rio, de represa, de mata, né? Então você tem que ficar muito esperto nesse tipo de ambiente por conta de animais, né? Principalmente cobras, animais peçonhentos, né? Cobras e diversos outros animais selvagens. E foi quando, né, há 2 meses atrás, eu fazendo um serviço com meu pai, eu sempre uso perneira. Nesse dia eu não estava usando. Por quê? Porque a maior parte das demarcações estava sendo numa estrada municipal de terra, não tinha tido que entrar na mata ainda naquele dia. Só que os últimos 2 pontos teve que descer um morro, né? E lá tinha mais contato com a vegetação, e tinha tido uma grande queimada um dia antes nesse local. Uma queimada criminosa, tá? Bem assim, abrangente. E vocês sabem, quando tem queimada na região de mata, de rio, esses animais eles tendem a procurar algum refresco, alguma sombra, encosta de árvore, embaixo de pedras, né? Então você tem que ficar mais atento. Pois bem, eu estava no finalzinho do expediente, fui pegar os últimos 2 pontos que meu pai pediu. Então meu pai ele monta a estação total. Nesse serviço de topografia ele estava com aquele aparelho estação total, montado no tripé, em cima do morro. E eu desci lá, né? Fui lá para baixo com o prisma, então ele tem que visar, né, onde eu vou colocar o ponto, e aí ele registra as coordenadas lá. E tinha um mourão lá, que eu tinha que colocar bem lá o prisma, e eu coloquei. Aí aprumei ele certinho, tal. Fico corradinho, meu pai lá de longe visualizou, deu boa. Só que tinha uma árvore atrás de mim com um buraquinho no pé dela. Meus irmãos, essa árvore, sem brincar, ela tava tipo assim, uns 70 centímetros, 80 centímetros de distância de mim, mais ou menos. A largura dessa porta. Tipo, a árvore aqui e eu aqui. Vamos pôr assim. A hora que eu virei, meu pai no sentido lá do alto do morro, que eu virei, que eu dei um passo para cá mais ou menos, que eu se aproximei a uns 40, 50 centímetros de distância do pé da árvore, para minha surpresa, eu só vejo uma cobra, uma serpente enrolada, e ela faz um movimento com a cabeça, como quem diz. Como quem diz não, ela estava preparando para dar aquela, sabe aquele efeito mola, que ela mexe e dá o bote? Irmãos do céu. Que medo, que pavor que eu senti. Foi num reflexo, num segundo, a hora que eu vi o movimento da cabeça dela, que eu vi que estava o animal ali. E eu pulei com tudo pro lado, e eu estava segurando uma marreta, né? Porque a gente tem que estaquear ali. E essa marreta caiu na minha mão quando eu pulei. Aí meu pai viu de longe, eu comecei a gritar, falei, cobra, cobra. No susto, né? E ele até achou que a cobra tinha me picado, porque ele viu coisa na mão, mas é porque a marreta caiu na minha mão. Menos mal. E era uma cascavel. Eu achei que era uma jararaca na hora que eu vi. Vocês podem perceber que na foto principal, quando vocês vão clicar para assistir esse vídeo, vai ter né, a foto que eu tirei. Tá? Essa foto eu tirei dela. É uma cobra grande. A maioria das pessoas que viram falou que é cascavel. É muito parecido com a jararaca. Venenosa do mesmo jeito, mortal do mesmo jeito. Eu só sei que foi um livramento do Senhor. Foi um livramento do Senhor. E eu louvo a Deus por ter me livrado, por ter mantido a minha vida, por ter me protegido, por não ter sido picado por essa serpente. Porque, olha, irmãos, não ia dar bom não. E tem um detalhe crucial, que aqui eu quero dar esse testemunho.
O meu cunhado, esposo da minha irmã, ele não é convertido ainda. A mãe dele é espírita, é uma espécie de médium, tá? E ele não é que ele é espírita, mas ele ficou flertando com o espiritismo, umbanda, essas religiões, com os 2 pés na nova era, né? E o que acontece, irmãos, é que ele sempre existiu a palavra de Deus, ele nunca foi afeito às coisas de Deus, embora eu gosto muito dele e tal, mas não é esse o ponto. Só que ele começou, dadas as circunstâncias da vida, né? Deus começou a quebrantar o coração dele, ele começou a ouvir melhor. Aí teve um dia que ele foi lá, a gente estava fazendo um estudo bíblico em casa e eu peguei ele para pregar o Evangelho. Preguei claramente o Evangelho de Jesus Cristo para ele. Na noite anterior ao episódio da cobra, tá? Vai vendo. Quando ele saiu de casa, que eu fui despedir dele, a gente foi dar tchau para eles, eu falei assim: olha, eu tenho certeza que vai vir retaliação das trevas. Eu tenho certeza. Irmãos, dito e feito. No dia seguinte, na manhã do dia seguinte, fomos lá fazer o serviço e aconteceu tudo isso que eu relatei para vocês no início do vídeo. É ou não é obra das trevas? É claro que é, irmãos. Quando você vai converter alguém que vem de uma família de feitiçaria, porque, vocês me perdoam, espiritismo é feitiçaria. Ah, não, espiritismo é uma religião do amor. Eu não estou falando mal dos espíritos, eu estou falando da religião. A religião, ela é adornada. Ela se mostra com uma máscara de adorno, certo? Ah, mas eles pregam tanto amor, eles praticam a caridade. Qual que é a motivação da caridade do espiritismo? É expiar o karma. Então é por barganha. Não é algo que você pratica o amor de livre e espontânea vontade porque você foi alcançado pela graça salvífica de Jesus Cristo, porque ele morreu morte de cruz e ressuscitou no 3º dia num corpo tangível, não era fantasma, não era nada etéreo, não era um vaporzinho, entendeu? Não era nada daquilo que os gnósticos, arqui-inimigos dos apóstolos e da fé cristã primitiva, inventaram. E que hoje, essas religiões de nova era, de ocultismo, baseado em Aleister Crowley, Helena Blavatsky, maçonaria, né, kardecismo, filosofias do Oriente, tudo isso está com os pés no gnosticismo e eu ainda vou fazer vídeo sobre isso. Gente, não confunda gnosticismo com agnosticismo. Eu não estou falando de agnosticismo, eu estou falando de gnosticismo. Os arqui-inimigos da fé cristã desde sempre e dos apóstolos. Né? E é daí que vem, então, essas crenças espíritas. Vocês me perdoem a franqueza, mas é daí. Todo mundo sabe que Kardec ele pegou todas essas filosofias gnósticas do Oriente e, para tornar palatável para o Ocidente, ele fundiu com o cristianismo e fez essa salada. Aí o que acontece? Eles enxergam o Evangelho com uma lente subvertida. Subversiva, né? Alternada, trocada, manchada, embaçada. E essas lentes, eles dão outra semântica para as palavras que o próprio Cristo e os apóstolos disseram, né? Então, por exemplo, se eu falasse, Jesus fala, né? Se você não nascer da água do Espírito, jamais poderá entrar no reino dos céus. Se você não nascer de novo, então o que ele está falando? Ele está falando de regeneração no Espírito, na alma, que é a conversão através da fé. O que os espíritas vão interpretar? Vocês vão falar, não, nascer de novo é reencarnar. Então você está entendendo? Eles vão dar uma semântica dentro do contexto pagão, ocultista, de nova era, gnóstico, cabalista, que eles creem. Tá? Eu não estou falando mal dos espíritas. Os espíritas são criados pelo mesmo Deus que eu creio. Tá? Eu estou falando da religião. Aliás, eu não defendo religião. Eu defendo o Evangelho. O Evangelho não é religião. O Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo é a mensagem proclamada, né? Que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no 3º dia para nossa justificação. Só que ele ressuscitou em carne corpórea, mas é uma carne glorificada, não é uma carne perecível, deletéria, corrompível, não. É uma carne gloriosa, que é o mesmo tipo de matéria que nós vamos herdar quando, por ocorrência do arrebatamento, da ressurreição dos justos num corpo de glória. Dito isso, abrindo esse parênteses, por que importa? Porque a mãe do meu cunhado ela é extremamente hostil à fé cristã verdadeira e ela começou a perseguir ele e a gente indiretamente. E ela detestou que ele começou a parar para ouvir o Evangelho, para fazer estudos conosco. E no dia que eu preguei claramente o Evangelho para ele, no dia seguinte aconteceu isso que vocês estão vendo. Então vocês veem como que a gente precisa vigiar, orar, estar na unção, né?
estar com a vida revestida de Cristo, porque as trevas elas vêm para retalhar, tá bom? Então esse é o meu testemunho de livramento. Teve mais, tá? Não tem a ver com cobra, mas uns 2, 3 dias depois, quase que eu e meu pai morrem no meio da pista, voltando desse mesmo serviço. A gente estava na pista vindo, aí tinha um balão aqui, e do lado de cá vem o pessoal que sai do bairro para entrar na pista, ou atravessar para lá, ou virar. Um senhor dirigindo, ele simplesmente não olhou. Ele atravessou a pista sem olhar no sentido do fluxo que estava vindo os carros, inclusive nós. E nisso, eu falei, pai, o carro. Meu pai já teve um reflexo bom assim, ele esterçou. Foi aquela cena de Missão Impossível, irmãos. Os 2 carros foram indo assim, ó, rente. Quase que a gente bateu na guia e a gente estava do lado direito da pista, né? Sentido de quem vai. Se tivesse uma moto aqui, alguma coisa, a gente ia matar a pessoa. E nós mesmos quase que morrem junto com o senhor mesmo, era a morte na certa, porque ia pegar em cheio dele, né? Na lateral dele. Então, assim, foi livramento de Deus, né? Livramento de Deus. Não somos melhores que ninguém, muito pelo contrário. Eu sei dos meus pecados, eu sei das minhas maldades, tá? Mas eu creio totalmente em Jesus Cristo. Eu não creio na minha justiça, eu creio na justiça dele, que ele imputou em mim pela graça dele, por amor. Então, é em nome desse Jesus Cristo que eu estou aqui, né? Louvando esse grande Deus por esse livramento da minha vida, da vida do meu pai, da nossa vida, e por nos confiar, né? Nos confiar a sua graça, o evangelho verdadeiro, tá? Sem falsificação, porque vocês não vão ver aqui nesse canal eu falsificando o evangelho, não vão ver, tá? E que me perdoe os espíritas, tá? Eu tenho bastante amizade, amigos assim de berço, né? E parentes, e eu amo eles em Cristo de paixão, mas eles estão enganados, tá bom? E é em amor que eu falo isso, e eu sei que a verdade ofende. Por isso que Jesus foi crucificado. Jesus, o próprio amor, a própria verdade foi crucificado. Por quê? Porque a verdade é luz. E quando ela é proclamada, expõe a sujeira que habita em nós. E o ser humano ama a sujeira, ama as trevas. Então ninguém quer que a luz exponha as suas trevas. Então Jesus não foi crucificado à toa, né? Mas enfim, a gente continua aqui nos próximos vídeos. Tá bom, meus irmãos? Então, meditem nisso e orem pela minha vida, tá bom? Orem pela vida da minha família. A gente precisa de bastante orações contínuas de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem com a graça do Senhor Jesus Cristo e a paz do nosso grande Deus. Amém.